Seja muito bem-vindo ao Masterclass da PrimeBid e hoje a gente vai falar sobre o processo de decisão, que na verdade é como tornar a sua empresa e o seu serviço a escolha mais óbvia para o cliente. Quando a gente começa a entender um pouco do processo comercial, do passado, presente, estudar um pouco sobre o futuro, a gente começa a ver uma mudança comportamental, principalmente no eixo que é o elo mais fraco dessa cadeia, que é o comprador. Ele, no caso, ele é o mais sensível para todas essas mudanças que vão acontecer. E desde o momento que o comprador passou a ter todas as informações na mão, basta ter um clique em um computador e ele consegue acessar todas as informações sobre a sua empresa, sobre o seu concorrente, sobre outras empresas que prestam um serviço e que muitas vezes, quando a gente fala em questão de qualidade, se a gente fosse fazer de 0 a 10, entregam 5, só que fazem uma estratégia comercial, têm uma estratégia comercial tão boa que crescem de forma constante. E você, muitas vezes, que tem a qualidade da prestação de serviço, um ótimo atendimento, um NPS alto e tem bons clientes, tem dificuldade para crescer, porque essa jornada ela mudou. O comprador antigamente ele dependia 100% de um vendedor se ele quisesse obter essas informações. Só que o grande desafio é que o vendedor, em grande parte das vezes, ele tem um conflito de interesse. Ele precisa vender aquela empresa que ele representa, e a cada empresa que ele passa, ele veste essa camisa e se posiciona como sendo agora a melhor opção do mercado, a empresa que ele atua. E o comprador, sabendo desse jogo e que o vendedor vai passar as informações, de certa forma, com um conflito de interesse, ele vai atrás de outros tipos de informação. Ele vai atrás de plataformas, ele vai através de avaliações como o Google, ele vai na internet, só que a gente começa a entrar numa outra dinâmica. Quando a gente conversa com outros empresários, os desafios são muito parecidos. Então, troca de vendedor constante, o vendedor ficou 4, 5 meses, não performou, eu troco. Só que quando eu olho também do outro lado do vendedor, tem vendedores que eu acompanho, a gente acompanha muito aqui pelos nossos clientes, tem um ótimo resultado em determinada empresa. Quando muda de empresa para um novo prestador, o resultado é muito aquém do que ele tinha anteriormente. Só que é o mesmo vendedor, é a mesma apresentação, é o mesmo pitch comercial. O que mudou são algumas variáveis dentro desse processo de vendas que não só dependem do vendedor. Uma outra situação muito similar é a empresa trocar constantemente de canal. E a gente consegue ver aqui no nosso processo de vendas, quando a gente pergunta para os clientes, outras empresas de prestação de serviço, o que elas já usaram, a gente acaba encontrando uma frustração muito grande com esse histórico de utilizações. Então, Lucas, eu já utilizei Google, não funcionou, eu já utilizei agência, não funcionou, eu já contratei para vendedor, não funcionou, eu já coloquei o vendedor para prospectar, não funcionou, já contratei plataforma e não funcionou. E aí uma variável que vem na nossa cabeça nesse momento é se todas as ferramentas disponíveis no mercado não estão tendo aderência com esse fornecedor, qual que é a maior probabilidade da onde que a gente precisa mexer? São em todas as ferramentas do mercado que outras empresas utilizam e se dão muito bem, ou algumas variáveis dentro daquele fornecedor? Um último problema que talvez seja o mais desafiador e é o que mais está em pauta em todos os grupos que eu participo, são as empresas sendo espremidas por questão do preço. Concorrentes colocando o preço lá embaixo, você que tem uma boa prestação de serviço se sente pressionado pelo mercado, pela concorrência e para o comprador, a entender que a única solução que existe é você baixar o seu preço. Só que você já trabalha, já empreende ou é vendedor e já entende que a sua margem ela é muito espremida. E o cliente cada vez mais tem mais expectativas em relação a atendimento, tecnologia e inovação. E essa conta cada vez menos tende a fechar. E se todo ano o dissídio é de mais de 2 dígitos e você não está conseguindo repassar esse valor para o seu cliente, não está conseguindo renegociar os contratos que você tem, não está conseguindo novos clientes com uma boa margem que suporte esse futuro, muito provavelmente a sua empresa vai passar por momentos muito desafiadores. E eu, Lucas, basicamente eu gosto de sair um pouco da questão do achismo ou também tento não me enviesar pelas informações do grupo, porque ali são muitos sentimentos que acontecem do empreendedor, do vendedor, principalmente sentimentos de frustração. Agora, quando a gente vai para as pesquisas mais atuais de mercado, de players importantes, o Google lançou uma pesquisa que é sobre o comportamento do cliente e sobre o comportamento do cliente mais específico, sendo ele B2B, ou seja, comprador B2B, aquele que contrata o seu serviço e contrata a sua empresa. E eles descobriram que 86% dos compradores já têm um fornecedor em mente antes mesmo de iniciar um processo de cotação.
Vou traduzir isso de uma forma mais simples. De 8 a cada 10 compradores, quando vão iniciar uma cotação com a sua empresa, eles já têm um fornecedor que eles já escolheram antes mesmo de abrir essa cotação. E muitas vezes essa cotação vai acontecer para cumprir protocolo. Tudo bem que muita coisa pode acontecer, percepções podem mudar, mas o porquê que esse comprador ele já tinha um fornecedor como preferido? Só que quando a gente está falando de ser humano e quando a gente tem um viés e a gente acredita em algo, muitas vezes o nosso comportamento ele se molda para que essa decisão seja a decisão mais óbvia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu torço para determinado time, eu vou pegar apenas fatos históricos que contemplem essa minha decisão e que mostrem que eu tomei uma boa decisão. Se eu escolhi determinado partido político, ou eu sou esquerda ou eu sou de direita, muito difícil de alguém mudar a minha concepção. Eu vou buscar por informações que enviesem a minha decisão e que mostrem que eu estou correto. E quando o comprador ele já tem um fornecedor, muitas vezes ele vai fechar os olhos, talvez para algumas coisas, vai fazer perguntas que ajudem ele a escolher aquele fornecedor. Enquanto outros fornecedores que estão concorrendo nesse processo, ele vai acabar olhando com um olhar muito mais desconfiado e eles vão precisar se provar muito mais do que esse fornecedor que já tinha sido previamente escolhido. E outra pesquisa feita pelo Gartner, eu não gosto muito de ficar alarmando os vendedores, mas é importante a gente sempre estar olhando para o futuro. E quando a gente fala até do comportamento B2C, é muito claro que dentro de um processo de compra de uma roupa ou de um produto, o vendedor ele é importante, mas na hora certa. A gente muitas vezes não gosta de entrar numa loja e já de ser abordado por um vendedor. E no processo B2B isso não se exime muito. O processo não é tão diferente. O problema é que grande parte das empresas querem possuir 100% das informações e só querem dar informações para esse comprador no momento que ele faz contato e pede uma reunião. Só que o comprador atual e a nova geração de compradores vem mudando de forma constantemente esse comportamento. E cada vez mais o comprador ele quer ter domínio dessas informações. E o que o Gartner trouxe é que ele perguntou para diversos compradores e 92% deles falaram que não querem falar 100% com o vendedor para saber de todas as informações. Ou seja, ele quer conseguir coletar as informações que ele precisa de forma autônoma. Ele quer utilizar o vendedor como um suporte dentro desse processo comercial, mas para aquilo que o vendedor é muito mais estratégico. Quer desenvolver um projeto personalizado, quer uma quebra de objeções, que é um processo muito mais consultivo, trazendo cases de concorrentes que muitas vezes os compradores nem tinham ideia que podiam ser implementados dentro desse projeto. Agora, quando o vendedor ele se torna uma peça que simplesmente passa informações para esse comprador, que esse comprador poderia ter obtido de outra forma, seja pelo um vídeo, seja por um site, seja por um e-mail, esse vendedor ele começa a ser a objeção dentro do processo de vendas. Ele vai precisar se adaptar. E agora, se a sua carta na manga é acreditar que você vai encontrar o vendedor que tenha bom relacionamento e ele vai suprir todos os outros gaps da área de marketing, da área de prospecção, da área de geração de demanda ou de como que a sua empresa vai ser vista no mercado, cada vez mais isso vai se tornar um desafio no seu dia a dia. Porque quando a gente fala da transformação que a tecnologia trouxe para o processo de vendas e de marketing, a gente não está falando de uma evolução que ela é linear, a gente está falando de uma evolução que ela é exponencial. Então, na verdade, ela começa devagar, que foi o que aconteceu nos anos passados, e agora ela começa a crescer de forma exponencial. E se eu já tenho dificuldade hoje de vender nos moldes que é hoje, se eu já tenho dificuldade de entender o que é tráfego pago, SQL, MQL, CRO, ROI, remarketing, retargeting, SEO, orgânico, e se todos esses termos são uma sopa de letrinhas dentro do seu dia a dia na parte de vendas e marketing, isso tudo vai se tornar um desafio ainda maior nos próximos anos. O que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes a gente vai acompanhando soluções apartadas. Hoje tem muita gente que fala de vendas e marketing, treinamentos, mas quando eu tento resolver um problema comercial, tentando mudar apenas uma chave, eu estou tentando mudar uma decisão de um comprador que envolve dezenas de variáveis, mudando apenas uma delas. Eu vou te dar um exemplo. Pensa que você foi num restaurante, esse restaurante tem um ótimo marketing, você foi até lá, uma ótima estrutura e teve um excelente almoço, ou seja, a comida estava maravilhosa. Só que teve apenas um detalhe: o atendimento foi péssimo. Ou seja, marketing muito bom, preço bom, produto muito bom, só que o atendimento foi muito ruim.
eu posso te garantir que 9 a cada 10 pessoas não voltariam nesse restaurante. Quando a gente está falando de estratégias de aquisição de cliente, eu justamente não chamo de estratégia de vendas ou estratégia de marketing, porque a gente está falando de um conjunto de variáveis que vão apertando algumas chaves na cabeça do cliente que fazem ele tomar a decisão pelo seu produto ou pelo seu serviço. Agora, se você quiser resolver o seu problema de aquisição apenas investindo ou em network ou investindo em um treinamento que vai te ajudar em oratória, talvez você não vai conseguir contemplar o todo que o seu comprador precisa para decidir pela sua empresa. Quando a Prime nasceu há 4 anos atrás, eu tinha acabado de sair de uma pandemia, onde nós tínhamos uma empresa com 42 pessoas, sendo 35 pré-vendedores, agendando mais de 1.600 reuniões para grandes prestadores de serviço. Com a pandemia, ninguém mais fez reuniões presenciais e a gente começou do absoluto zero a Prime. Em 4 anos, hoje, a Prime lucra pelo menos 6 dígitos todos os meses. A gente sai do absoluto zero, dentro ainda da pandemia, para um lucro que poucas empresas têm, sem nenhum tipo de investimento externo, mas com um conhecimento: conhecimento de aquisição de novos clientes. Toda a experiência que eu tive, tanto atendendo mais de 300 empresas que são prestadoras de serviço e mais de dezenas de reuniões onde eu pude entender não só aquilo que dá certo, mas aquilo também que não dá certo. Tive que dar consultoria para os meus clientes porque só demanda não é o suficiente. Quando eu fui implementar isso na minha empresa, a gente conseguiu fazer isso de forma mais fácil do que eu imaginava, alinhando praticamente 4 pontos importantes. O primeiro deles é o produto. Entender um produto não só que é o melhor naquilo que ele oferece, mas trazer de forma perceptível para o cliente pontos de diferença, onde o cliente enxergue valor. Porque muitas vezes o nosso produto é melhor, mas em variáveis que o nosso cliente não enxerga tanto valor e para ele aquilo não é tão relevante. Agora, tem alguns desafios que os nossos concorrentes tinham e para nós, a gente acreditou que o cliente estaria disposto sim a pagar mais se a gente resolvesse esses problemas. Depois de montar um produto olhando para o cliente, não olhando para o nosso conhecimento, a gente entrou para a segunda variável, que é a variável da oferta. Como a gente constrói uma oferta que gere valor de forma perceptível para o cliente? Porque o grande erro que a gente comete, em grande parte das vezes, é trazer aspectos genéricos para que o nosso cliente tome a decisão. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou falar que eu tenho uma empresa de prestação de serviço de limpeza e portaria. Eu falo para esse comprador que a minha empresa é melhor, que ela paga os seus funcionários em dias, que a gente investe em treinamento, tem um ótimo atendimento e tem uma ótima estrutura operacional. Eu garanto que nenhum desses argumentos influenciam no processo de decisão do seu cliente. Eu não estou querendo dizer aqui que o cliente não liga para isso. Eu estou falando que ele não escolhe a sua empresa baseado nessas variáveis que você falou, porque quando a gente fala de serviço, diferente de produto, a gente é intangível, a gente é abstrato. Então o que a gente fala não tem tanto poder porque o cliente ele toma a decisão baseado naquilo que ele acredita e naquilo que ele percebe e naquilo que ele toca. É muito mais importante para ele um case de um cliente do que muitas vezes você falar, que é o vendedor, que a sua empresa ela é muito boa e tem um atendimento excelente. Depois que a gente estruturou uma oferta com todos os gatilhos que a gente precisava para ter uma oferta fácil do cliente perceber valor e diferenciar o meu concorrente de forma clara, porque eu vou repetir aqui, quando nós entramos no mercado, a Primebit cobrou 4 vezes mais do que o nosso concorrente. E sempre que a gente pediu feedback sobre o produto, o feedback era que como que a gente iria vender um produto que custa 4 vezes mais que o concorrente. Mas para nós era óbvio, era muitas vezes mudar a percepção de valor, não naquilo que o cliente enxerga que ele vai pagar, mas naquilo que ele enxerga que ele vai receber, de forma tangível e não de forma abstrata. Eu não entrego para o meu cliente bom atendimento, eu entrego para ele resultado. O atendimento para nós vai ser uma obrigação. Então, na nossa oferta, a gente vai trazer atendimento como forma de garantia, como forma de SLA, como time de sucesso do cliente. A gente vai trazer isso de uma forma que o cliente entenda que ele está pagando por algo que gera valor para ele. Depois que a gente estruturou produto e oferta, a gente foi para a parte do marketing. Como a gente monta uma estrutura de marketing que funcione de forma automática e que não dependa do CEO da empresa ter que ficar fazendo 10 vídeos todos os dias. O CEO da empresa tem diversos desafios, ele precisa atuar na parte de marketing e na parte comercial. Mas dentro de todos os desafios que o empreendedor passa, eu cobrar que ele faça 15, 20 posts por dia, sendo que eu olho para a maior parte das empresas que crescem de forma acelerada, e não é geralmente isso que acontece nos estágios iniciais.
Depois que a empresa cresce, sim, existe uma atenção maior, talvez, para os posts do dia a dia e para as redes sociais. Agora, existem ferramentas que funcionam de forma automática e que estão posicionadas no fundo do funil e que já trazem clientes preparados para escolherem pela sua empresa. Dentro de uma jornada onde ajuda o cliente a descobrir pela sua empresa, criar consciência, nutrir e converter esse cliente. De novo, de forma automática, que não dependesse de alguém tendo que fazer algo todos os dias para que isso funcionasse. E por último ponto, processo de vendas. Como que o vendedor se torna um maestro de todas essas informações? Que dados que eu entrego para o vendedor? O meu vendedor não vai ficar falando cerca de 40, 50 minutos com o cliente o que é a Prime Bid. O cliente já precisa saber o que é a Prime Bid, o nosso serviço, e o vendedor ele vai conseguir mostrar de forma tangível e palpável para o cliente como aquele cliente vai obter aquilo que ele espera. No caso, retorno sobre o investimento, motivação do seu time de vendas, resolver um problema de geração de demanda que faça com que a empresa dele cresça de forma automática. E eu preciso entender que o cliente, ele pode te falar que ele tem necessidades lógicas, mas quando a gente fala sobre arquitetura de decisão, a gente parte do princípio que a gente precisa conhecer da matéria-prima do vendedor, que é o ser humano. Como que um cliente toma a decisão? E eu vou te trazer aqui um spoiler sobre o High Growth. Quando a gente fala sobre ser humano, eu posso te adiantar que 95% das decisões que um cliente toma e que um ser humano toma são emocionais. A gente está falando de decisões, de forma mais científica, tomadas pela amígdala, ou pelo sistema límbico, ou pelo sistema 2, trazido pelo Daniel Kahneman, que é uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel, quando trouxe um conceito explicando sobre o processo de decisão. E quando a gente fala de marketing, vendas, oferta, produto, eu preciso trazer diversos argumentos que façam com que a minha oferta e que o meu serviço seja mais óbvio quando o cliente começa a escutar cada um desses pontos. E isso é exatamente o que a gente criou dentro do programa de aceleração do High Growth. A gente criou um programa que conseguisse garantir que todos os clientes que entrassem na Prime Bid tivessem o mesmo sucesso daqueles que a gente conseguiu implementar 100% dessa metodologia. Só que dentro dos desafios e das limitações de pessoas que nós temos, a gente decidiu fazer um programa para você, empreendedor, vendedor ou pessoa relacionada a marketing, que atua numa empresa de prestação de serviço, conseguir implementar um passo a passo, acompanhar na tela tudo o que precisa ser feito para você conseguir executar essa metodologia e aprender como é que o teu cliente toma as decisões e como que você pode influenciar essa decisão do seu comprador. Quando a gente fala do programa High Growth, a gente não está falando da minha história ou de como eu consegui ter sucesso. A gente está falando de uma metodologia onde nós aplicamos em todos os nossos clientes, onde a gente acompanha tanto dados e não só a nossa opinião e o que a gente acredita, que a gente não quer aquilo que funcionou para nós ou que funcionou para uma empresa, e sim aquilo que a gente vê funcionando para as empresas que mais crescem e que a gente vê também comportamentos que fazem que outras empresas não consigam evoluir. E muitas vezes são detalhes. E depois de todo esse conhecimento, a gente trouxe isso de forma compilada no High Growth. Dentro do High Growth, você vai ter módulos de planejamento comercial, entendendo quanto que você precisa investir dentro de cada área, como montar um organograma e como você entender as poucas métricas que são importantes você acompanhar dentro do seu dia a dia. Depois nós temos talvez o módulo mais importante que vai influenciar todos os outros, que é o módulo de arquitetura de decisão, entendendo passo a passo de como o cliente toma a decisão de forma técnica, não é baseado em achismo, em sim em pesquisa e teorias validadas, explicando de forma científica como que o ser humano toma a decisão e o que você precisa levar em consideração nesse momento e como influenciar esse processo de decisão. Depois nós temos o que tange a marketing sobre posicionamento digital. Lembra que eu falei que 86% dos compradores já têm um fornecedor preferido antes mesmo de falar com o vendedor? Eu vou te mostrar tudo aquilo que você precisa fazer para ser essa empresa que o fornecedor já tem como preferência antes mesmo dele iniciar um processo de cotação. E antes de falar dos outros módulos, eu não quero mentir, até porque a gente não vive de curso aqui. Eu não quero que você entenda que se você aplicar tudo isso, você vai vender para todas as contas e todos os clientes vão decidir pela sua empresa. A gente está falando de mudança técnica, de taxa de conversão, sair dessas emoções e trazer para algo que é racional. Ninguém vende todos os contratos, ninguém ganha todos os clientes. Mas quando você sai de uma taxa de conversão de 2, 3% para 12, você tem um ganho de 4 vezes mais.
aquilo que você tem de resultado atualmente. E é isso que eu quero te trazer. Como é que você faz parte das empresas prestadoras de serviço que tem as maiores taxas de conversão e que saiu do jogo do preço e agora você consegue influenciar o teu cliente para enxergar o que realmente você tem de valor de uma forma estratégica. Além disso, a gente vai ter um módulo de vendas por WhatsApp, que talvez é um dos maiores gargalos. O ser humano acredita que ele sabe conversar pelo WhatsApp porque é uma ferramenta que ele utiliza no dia a dia. Mas eu posso garantir que mais da metade das oportunidades são perdidas aqui na Prime Bid por falta de conhecimento técnico sobre como utilizar a ferramenta que 99% das pessoas utilizam, só que com técnicas de vendas, para que você não tenha aquele cliente que pare de te responder no meio do caminho, ou que você não fique falando da mesma forma que você fala com os seus familiares, com o cliente. E existe técnica e pesquisa que vão ser trabalhados dentro desse módulo. Depois a gente vai falar sobre negociação, sobre a arte de negociar, porque mesmo que você não tenha o melhor produto, o melhor serviço, o melhor preço, o seu processo de negociação, quando feito com técnica, pode influenciar a decisão. Não só para o cliente entender o que é importante para a sua empresa e para o seu serviço, mas dele conseguir avaliar os seus concorrentes de uma forma mais lógica, mas na verdade trazendo alguns truques de negociação que vão te ajudar a que o cliente enxergue mais valor sobre a sua empresa, sobre o seu produto e sobre o seu serviço, oferecendo o valor que você cobra. E nada mais importante também do que como que o cliente conhece a sua empresa. A gente vai falar sobre estratégias de prospecção ativa, como montar um processo onde você consiga acessar contas difíceis de serem acessadas pelas ferramentas disponíveis hoje com a tecnologia, saindo daquele modelo arcaico de ligação, onde ninguém gosta de receber uma ligação invasiva, mas muitas vezes você tem um processo que você mesmo não acredita ou não gostaria de receber. A gente vai falar de uma prospecção 2025, preparando para as novas gerações de inteligência artificial, de vendas e de jornada de consumo desse comprador. E para finalizar, propostas de alta conversão. Como você monta uma proposta que vai ser vista por 3, 4, 5, 6 empresas de pessoas que não participaram dessa reunião e faz com que essa proposta seja mais um aliado para que esse cliente tome a decisão pelo seu serviço. E tudo isso aliado à inteligência artificial e neurovendas. A gente precisa entender das coisas mais arcaicas, que é sobre o ser humano, mas também preparar o nosso terreno de vendas para o futuro, que é tecnologia, inteligência artificial e processos 100% otimizados. A gente não vai trazer estratégias que soltas vão funcionar, mas todas colocadas de forma organizada e elas se relacionando, você vai conseguir ter uma máquina que funciona de forma automática, gerando oportunidades e vendas para sua empresa. De novo, eu quero reforçar aqui que eu não estou te prometendo nada fácil, nada simples. Estou te prometendo trazer uma metodologia baseada em ciências e naquilo que eu aplico nos nossos clientes e o que eu vejo funcionando para essas empresas. Trabalhados num módulo onde você não precisa ter conhecimento prévio nem em vendas e nem em marketing. Basta você acompanhar as aulas, implementar aquilo que foi proposto e executar e melhorar de forma incremental os seus resultados. E se você quiser fazer parte das empresas que estão se preparando para essa nova geração de tecnologia e vendas e de um novo modelo de comprador, eu vou te convidar agora a clicar abaixo, participar da condição especial de lançamento do High Growth e fazer parte desse programa de aceleração. Eu espero você lá.